Oi gente, hoje eu trouxe para vocês a carteira mais fácil do mundo. É uma carteira bem simples para fazer, assim, então prestem bem atenção no vídeo, porque num piscar de olhos vai começar e terminar. Ela é bem fácil de fazer e eu trouxe ela aqui para mostrar para vocês em 3 propostas de fechos diferentes. Mas a execução é a mesma, seja qual for o fecho que você escolher, vocês ainda podem colocar o botão de pressão de metal, o Ritas, né? Aqui eu coloquei o colchete e aqui é o botão imantado, que é o que nós vamos fazer juntas. Então, essa carteira ela é muito facinha de fazer, dá para vocês produzirem várias no mesmo dia e ela é bem espaçosa, ó. Abriu, ela tem um bolsinho aqui, um bolso com zíper, tá? Porque sempre tem aquela cliente que gosta do zíper, que não abre mão do zíper, né? De um bolso com zíper, então essa proposta tem um bolso com zíper para guardar as moedas, o dinheiro, e além disso ainda tem outro bolso aqui atrás, tá? Então é uma carteira bem simples para fazer, mas ela fica bem bonitinha. Vocês podem estar utilizando um tecido já quiltado, como é o caso do meu, ou vocês podem quiltar o tecido de vocês, né? Seja qual for a preferência de vocês, acho que vai ficar bem bonita. Espero que vocês gostem do vídeo. Então vamos aos materiais? Para o corpo da nossa carteirinha, a gente vai precisar de um corte medindo 29 de altura por 18 de largura. Esse meu tecido, esse meu material, ele já vem quiltado, tá? Mas para quem for utilizar uma tricoline, precisa estar quiltando. E eu aconselho que, se vocês tiverem em suas casas, usem uma manta fininha, como a R1, tá? Não tem necessidade de ser uma manta mais grossa. Então, um corte de 29 por 18 de largura e a mesma medida do forro. Nesse caso, o forro, eu já fixei o forro no corpo da minha carteira, tá? Eu usei uma cola spray permanente, mas quem não tiver, não tem problema. Coloca o forro e aí quilta todo mundo junto. E aí vocês cortem um pouquinho maior, depois vocês refilam para o tamanho de 29 de altura por 18 de largura. Então aqui eu já tenho a parte externa, a minha manta e o meu forro. Eu fiz dessa maneira porque, como eu disse para vocês, o meu tecido já vem quiltado. Então não tinha como eu quiltar mais. Então eu fixei o meu forro aqui e já colei a minha etiquetinha, já costurei a minha etiquetinha. Mas quem for quiltar, quilta os 3 juntos. Para o bolso da nossa carteira, a gente vai precisar de um corte medindo 22 de altura por 19 de largura. A gente vai precisar de um pedaço de zíper medindo 25 centímetros. A gente vai precisar de um cursor, um botão e viés para acabamento. Esse viés é aquele viés largo, ok? Então é só isso os nossos materiais. Lembrando que o botão, vocês podem utilizar o que vocês tiverem aí. Nesse caso eu vou estar usando o de imã com rebite duplo. Mas aí no finalzinho do vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os botões que eu utilizei, as várias opções que vocês têm para utilizar nessa carteira. Mas por hora, para essa carteira eu vou estar utilizando o botão de imã com duplo acabamento, ou com duplo rebite, tá bom? Então é isso, vamos ao passo a passo? Bom, então como eu disse para vocês, a primeira coisa que a gente vai fazer é quiltar a nossa parte externa junto com o nosso forro, deixar uma única peça, a parte externa, a manta e o forro, e refilar para o tamanho da nossa carteira, que é 22 por 18. Aí nós vamos fazer uma marcação de uma ponta para dentro de 10 centímetros e meio, que dá para enxergar, né? Ó. Então dessa ponta para baixo eu medi 10,5 e tracei uma reta. E vou fazer a mesma coisa no forro, da ponta para baixo, 10,5, ok? E vamos reservar. Aí agora a gente vai pegar o nosso bolso. Esse bolso eu não coloquei forro, eu não vi necessidade de colocar forro nele. Então, a gente vai fazer agora de uma maneira diferente, nós vamos prender o nosso zíper com viés para que fique um acabamento bonito pro lado de dentro, tá? Então, quem já tá acostumado com os meus vídeos, de ver como eu faço com o zíper, quando eu trabalho com zíper e viés, agora vai aprender uma maneira diferente, tá?
tá? Porque agora eu preciso deixar um acabamento bonito, porque eu não vou utilizar forro aqui. E também porque a gente não tá trabalhando com plástico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar 2 vezes o meu viés na largura do meu bolso. Ou seja, meu bolso mede 19 de largura, eu corto um pouquinho maior. Vou pegar o meu zíper, vou destacar, deixar ele em 2 partes, ok? Agora eu vou pegar o meu bolso e virar ele do lado do avesso, tá? Então, não é na frente, eu vou virar na parte de trás. Nessa parte de trás, na largura de 19, eu vou colocar o meu zíper exatamente assim, com os dentinhos pra cima, ó, virado pra cima. E a parte reta dele aqui, bem alinhado com a ponta do meu tecido. Eu vou fazer isso dos 2 lados, tá? Então, nesse momento, eu só alinhei o meu zíper, ó. Tá do lado de trás do meu tecido, eu só alinhei o zíper na ponta dos meus 2 lados do tecido. E vou passar uma costurinha de segurança dos 2 lados, bem na beiradinha, tá? Então, vejam, ó, aqui eu não fiz nada demais, eu só costurei o meu zíper nas 2 pontas do meu tecido, com uma costurinha de segurança e deixando ele bem alinhado em cada extremidade. Agora eu vou pegar um pedaço do meu viés e com as dobras, ó, as dobrinhas viradas pra cima, eu vou alinhar aqui junto com o meu zíper. Nessa hora, eu vou encostar o pezinho da minha máquina aqui e vou passar uma costura de ponta a ponta. Vou encostar o pezinho da máquina aqui no dentinho do zíper, tá? E vou fazer isso dos 2 lados. Prontinho, ó. Então, passei um pezinho de máquina aqui, né? Com o meu pé grudado no dentinho do zíper e passei uma costura de ponta a ponta. Agora, eu vou dobrar esse viés, ó, até a minha costura. Eu vou vincar esse viés até a minha costura e dobrar mais uma vez, ó. Abraçando o meu zíper, ó. Tô abraçando o zíper. Eu só tô vincando o viés, abraçando o meu zíper, ó. Se quiserem colocar uns clipezinhos aqui, ó, pra ajudar, mesma coisa desse lado. Vou dobrar, fazer essa marcação, esse vinco aqui no zíper, ó. E vou dobrar mais uma vez. Então, ela vai ficar assim. O que eu fiz aqui? Eu só vinquei o meu viés e dobrei ele pra trás, tá? Então, feito isso, agora eu vou virar desse lado, ó, e com o meu viés já vincado pra trás, eu vou esconder ele aqui atrás do zíper, ó. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui, bem na beiradinha aqui, pra prender o zíper e o viés ao meu tecido. Aí, dessa maneira, ó, eu vou ficar com o acabamento perfeito na parte de trás, ok? Então, eu vou fazer isso e eu já volto pra mostrar pra vocês. Conforme eu for costurando, eu vou ajeitando o meu viés pra ele ficar bem dobradinho, certinho pra trás. Pra ficar mais fácil, ó, puxem bem, encaixem bem certinho o viés embaixo do zíper, puxem essa parte de trás pra baixo, né, pra não embolar o nosso tecido e prendam clips aqui, ó, dessa maneira que eu fiz. Então, assim, o nosso trabalho vai ficar imóvel e a gente vai conseguir passar uma costurinha aqui na beiradinha sem nenhum problema, tá? Mas se precisar, mesmo na hora da costura, vão ajeitando com a mão pra ficar tudo bem certinho. Ó, gente, então vai ficar assim, ó, o nosso trabalho. Ok? Então, fica com essa costurinha bem na beiradinha, tá? E atrás, ó, fica perfeitinho. Não aparece zíper, não aparece nada, tá? Fica bem bonitinha a parte de trás, ó. Agora, eu vou unir esses 2 lados aqui,
e vou passar o nosso cursor. Vamos fechar esse nosso bolso, tá? Então, o nosso bolso fica assim, ok? Nós vamos ajeitar o nosso bolso assim, ó. Bom, então, dobrando, o nosso bolso fica assim, ó, tá? Percebam como ele fica bem bonito aqui, ó. Como o acabamento dele fica bem bonito. Agora, a gente vai reservar o bolso e vamos trabalhar um pouquinho com o corpo da nossa carteira. Lembram esse lado que eu pedi para vocês fazerem uma marcação de 10,5? Esse 10,5 nada mais é que a dobra da minha carteira. Essa marcação aqui, ó, de 10,5 é a dobra da minha carteira. Então, ao final, ela vai ficar assim, ó. Ok? Então, essa é a dobra. Nesse lado aqui, ó, nesse lado, que é o lado da marcação, eu vou precisar já passar o meu viés para dar o acabamento aqui, para ele ficar bem certinho, tá? Então, eu vou cortar um pouquinho maior que a largura da minha carteira e vou passar o viés aqui. Vou passar do lado de dentro e rebato pro lado de fora, tá? Então, lembrando, viés aberto para cima. Prontinho, ó, viés passado, rebati. Agora, a gente vai lá pegar o nosso bolso, vamos pegar o nosso bolso. Então, tá aqui a minha carteira e tá aqui o meu bolso, tá? Esse bolso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte que tá com o viés e eu vou sobrepor o meu bolso, ó, tá? De modo que fique aqui bem alinhado. Isso aqui tem que ficar bem alinhadinho, bem certinho, tá? Então, eu vou clipar aqui para todo mundo ficar bem certinho. E lembram que na hora que eu passei as medidas, falei para vocês que o bolso, ele mede 22 de altura por 19 de largura? Nosso bolso, ele tá com 1 centímetro a mais. Pra nessa hora, a gente não precisar ficar se preocupando em alinhar ele aqui, tá? A nossa preocupação fica em alinhar o nosso bolso aqui. Aqui ele vai sobrar, ó, tá vendo? Depois a gente refila, não tem problema. Então, a minha preocupação é deixar aqui, ó, bem alinhado o meu bolso com a minha carteira. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui, gente, ó, bem na beiradinha, tá? Uma costurinha de segurança para segurar esse meu bolso. E aí, eu vou refilar e limpar essa carteira aqui, e limpar o bolso, ok? Pronto, gente, ó, então fiz uma costurinha bem na beiradinha, prendi o meu bolso bem rente à minha carteira, ó, tá? Cortei o que tinha o excesso, já selei o meu zíper, ok? Agora, respeitando aquela linha que eu fiz com 10,5 no comecinho, lembram que eu expliquei que era a dobra? Nós vamos dobrar aqui, ó, a nossa carteira. E a nossa carteira tá praticamente pronta, gente. Agora eu vou passar o viés aqui, começando aqui, passo, dou a volta e termino aqui, ok? Viro e rebato pro lado de fora pra minha aba ficar bem bonita. E aí depois nós vamos instalar o botão de imã. Esse meu botão, eu não me preocupei em instalar antes, porque como eu disse pra vocês, ele tem duplo acabamento. Então ele permite que eu instale ele no final. Porque aqui pro lado de dentro vai ficar só um rebite assim, tá? Então, nem me preocupo com ele até o final. O importante, gente, uma coisa importante, quando vocês dobrarem a carteira de vocês, mesmo tendo feito aquela risca, tudo certinho, confiram aqui para ver se tá com a mesma medida, confiram o total para ver se tá com a mesma medida, tá? Para depois, no final do trabalho, não ficar torta. Aqui, se vocês quiserem, podem passar uma costurinha de segurança para segurar aqui, ó, para ficar mais fácil na hora de passar o viés. Então, dessa forma, ó, a minha carteira já tá mais segura, não vai sair do lugar. E agora a gente vai passar o viés. Então, as dobrinhas viradas para cima, aqui, ó,
vou dar uma dobradinha, ó, pra baixo, ok? E vou passar uma costura toda a volta. Passando o viés, eu vou virar e vou rebater. Já trago pra mostrar pra vocês. Prontinho, gente, ó. Então, viés passadinho, bonitinho, canto mitrado, ó, bem bonitinho. E agora, a gente vai colocar o nosso botão. Como nós vamos colocar o nosso botão? Primeiro, a gente vai achar o meio da nossa carteira, tá? Nesse meio, eu vou subir 2 centímetros. Então, nesse meio, eu subo 2 centímetros. Ok? Então, aqui é o lugar do meu botão. Então, achei o meio, subi 2 centímetros. Aqui vai ser posicionado um dos meus botões. E agora, desta parte aqui pra baixo, eu vou descer 4 centímetros para colocar o meu outro botão. Então, eu vou medir 4 centímetros aqui e é onde eu vou posicionar esse botão. Vamos ver onde ele vai bater. Importante que vocês vejam se tá tudo centralizado, se tá bonitinha a carteira, para depois não ficar toda torta, né? Agora aqui, eu vou colocar minha mão aqui por dentro. Deixa eu mostrar pra vocês como fica bonitinho por dentro esse botão, ó. Ele fica com acabamento, né? Perfeitinho por fora, por dentro. E prontinho, a nossa carteira está finalizada. Agora, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre os botões, tá? Os botões que eu escolhi para mostrar para vocês. Então, gente, aqui eu usei, percebam que eu usei 3 botões diferentes, tá? Aqui, que nós fizemos juntas, eu usei um botão de ímã com duplo acabamento, por isso me permitiu que colocasse o meu botão no final, ó, e ele fica perfeito, fica lindo por dentro, tá? Aqui eu usei um colchete de pressão, tá? É como se fosse aquele botão de pressão de plástico, né, o Ritas, só que ele é de metal, então ele fica um acabamento mais bonito, pelo menos eu acho, né? Ó. E aqui eu utilizei esse outro fecho, eu não sei o nome dele, né? Esse dá um pouquinho mais de trabalho, porque durante a execução, quando eu tô, antes de colocar esse viés aqui de acabamento, eu já preciso ter colocado ele. Então, depois eu vou trabalhar com a carteira toda com ele já fixo aqui, porque ele não pode, ó, ficar aparecendo, ele fica escondido. Mas nada que não dê certo também. Então, assim, são 3 propostas de botões diferentes que eu trouxe para vocês. Lembrando que lá na nossa lojinha a gente tem os 3 botões disponíveis à venda. Esse botão, que é o colchete de pressão, e esse botão, que é o imantado com rebite duplo, nós temos as matrizes. Os 2 precisam do balancim para fixá-los. Então, nós temos as matrizes e os botões. E esse fecho a gente também tem lá. Temos o ouro velho, prata e o dourado. Então, a gente tem nos 3 banhos, tá? Esse botão aqui. E esses 2, se vocês precisarem do botão e das matrizes, nós temos também à venda, ok? Então, quem se interessar, é só chamar lá na página, chama a gente na página, no privado, que a gente te atende, a gente passa os valores tudo certinho. E lembrando que se você for de Mogi das Cruzes, a gente faz a entrega na sua residência, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser avisado sempre que a gente liberar um vídeo novo, ok? Obrigada, até mais!